sintonia da felicidade. Catedral FM. Começa agora na Catedral FM, Vox Populi Saúde. Amigos, boa noite. Com a graça de Deus, estamos começando às 18h07 desta quinta-feira, dia 15 de fevereiro de 2018, mais um programa Vox Populi Saúde aqui na Rádio Catedral. Na mesa de som, o nosso companheiro Vinícius está operando o áudio e conversando com vocês. Eu, Alfredo Canalini, a nossa convidada de hoje, que é a enfermeira estomaterapeuta, diretora da Seton Clinic e professora da Faculdade de Enfermagem da UERJ e também integrante titular da Sociedade Brasileira de Estomaterapia, a enfermeira Vânia Coutinho. E também temos a participação, muito bem-vinda, dos nossos ouvintes. Participe você também, ligue para nós, ligue para o telefone 3231-3560 e deixe aqui a sua sugestão, a sua crítica e também a sua pergunta. Vânia, muito obrigado por ter vindo aqui mais uma vez. Eu queria que você começasse o que é, explicando para os nossos ouvintes, o que é uma estomaterapeuta. Boa noite a todos. Mais uma vez, obrigada, doutor Alfredo, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui na Rádio Catedral. E o que é ser o enfermeiro estomaterapeuta? O estomaterapeuta é uma especialização para enfermagem, onde ela tem 3 subespecializações. Então, ela trabalha com 3 segmentos. Então, ela é especializada em tratamento de feridas, o cuidado ao paciente estomizado e ainda o cuidado com pacientes com incontinência urinária e anal. Tá? Então, são 3 subespecialidades dentro de uma mesma especialidade. E o que é um paciente estomizado? Um paciente estomizado é um paciente que usa uma bolsinha por causa de uma colostomia, por causa de uma ileostomia. Existem doenças que podem levar à formação da esterilização do intestino, né? Como também algumas doenças inflamatórias, como também tumores no intestino que levam ao paciente a eliminar as fezes por este orifício. Estoma em grego quer dizer boca. Então, forma-se uma nova boca, então, a esterilização do intestino para poder sair as fezes. Então, isso é por exemplo, uma colostomia. Perfeito, deu para entender bem que é uma estomoterapeuta. E é importante que a gente também enfatize a questão da importância da enfermagem na condução de todos esses pacientes, porque são pacientes que são tratados, na realidade, por uma equipe multidisciplinar, não apenas pelos médicos, mas existem os enfermeiros, nutricionistas. Enfermeiro, nutricionista, terapeuta ocupacional, que as pessoas esquecem, mas é super importante para um paciente que está se reabilitando. Então, existe todo um grupo, né, de profissionais de saúde em prol de uma qualidade de assistência para esses pacientes. Não só os pacientes ostomizados, mas também os pacientes que têm feridas, né? Todo tipo de ferida, acho que ela merece um acompanhamento multidisciplinar. E uma coisa que eu acho importante, Vânia, é quando existe esse tratamento multidisciplinar, a conversa que o paciente tem com o médico, com o enfermeiro, com o fisioterapeuta, com o nutricionista, enfim, com todos aqueles integrantes da equipe, faz com que ele consiga colher as informações que o deixe seguro para enfrentar as dificuldades, né? Seguro e confiante, né? Principalmente também confiante. Tem muito paciente que tem medo de conversar com o médico. Você sabia disso? Eu não sei porque a gente assusta tanto os pacientes. E a gente sempre está ali pronto para ajudar e pronto para conversar e pronto para esclarecer. Agora, a questão da ferida crônica, né, Vânia? A ferida crônica é uma situação que a gente vê com tanta frequência na nossa, principalmente nos pacientes idosos, né? A questão das úlceras varicosas, a questão do paciente que tem diabetes,
aquelas feridas que às vezes têm uma dificuldade maior de cicatrizar, ou feridas até que podem levar à necessidade da amputação de um membro, principalmente em paciente diabético, e no paciente idoso, aquele paciente que tem uma dificuldade maior de locomoção, que fica mais acamado, que fica mais tempo sentado, aquelas úlceras de pressão que a gente chama de escara. Como é que a enfermagem pode ajudar o médico a resolver isso aí antes que isso se torne o caso de uma cirurgia plástica para você fazer um enxerto para cobrir aquele defeito na pele? Nossa, doutor Alfredo, foi muito grande a pergunta, muito grande a pergunta. Vamos lá. Então vamos lá, deixa eu responder por parte. Primeiro, a gente tem a questão do pé diabético, tem o paciente idoso. Eu misturei muita coisa. Vamos falar sobre o pé diabético um pouquinho? Vamos lá. Então, o pé diabético, o paciente diabético, ele, se não tratar, se não cuidar dos níveis glicêmicos, ele tende a fazer complicações. Então, complicações nos olhos, complicações nos rins, complicações também nos pés, né? E se ele não controlar a diabetes, a tendência é que ele tenha algumas lesões, principalmente porque ele deixa de sentir, ele perde a sensibilidade, né, o que a gente chama de neuropatia diabética, e ele acaba se machucando, não percebe, e ele também modifica, por causa da neuropatia diabética, a forma dos pés. Então, ele fica com o pé um pouco mais chato, que a gente chama de pé de Charcot, ele acaba com a protuberância óssea machucando no sapato, e ele acaba fazendo a lesão, não sente, porque vai perdendo a sensibilidade, né, tátil e dolorosa com o avançar da doença, com a neuropatia diabética. Quer dizer, não percebe nem que está machucando. Né? Não percebe, às vezes se dá conta pelo cheiro, porque está machucadinho, mas não dá conta, aí quando vai ver, e aí ele forma o calo, né? O grande problema do pé diabético é que ele forma o calo e não dá importância a esse calo. O problema é que quando você vai fazer uma remoção desse calo, embaixo já tem uma lesão, já está infectado. Às vezes, embaixo do calo. E tem até uma osteomielite. Então, é extremamente... Osteomielite é uma infecção óssea, perdão. Não, eu vou ficar te perturbando. Então, o que acontece é que esse paciente diabético, ele tem que ter vários cuidados. Né? Primeiro, se ele tem dificuldade de visualizar... Só para poder ficar uma coisa mais clara lá para o ouvinte, você tem uma lesão na pele. Naturalmente, quando a pele ela é Não, doutor Canalini, eu nem quero que ele tenha lesão na pele. Quando tem que falar da prevenção, né? Quando a pele é cronicamente agredida, ela forma aquele calo, mas por baixo do calo já pode ter uma lesão da pele, inclusive uma infecção. Isso. E abaixo dessa infecção da pele, quer dizer, do tecido, ele pode fazer um abscesso. E pode fazer um acometimento daquele osso que está por baixo da pele. Exatamente. Isso aqui é o perigo. É uma infecção que ela vai evoluindo. E lembrando que a diabetes, Vânia, ela é uma alteração metabólica que não se resume somente ao controle da glicemia. Uhum. É lógico que o controle da glicemia é uma coisa bastante importante. E só para enfatizar a questão da importância da atividade física regular. Sem dúvida. Porque os estudos feitos com populações grandes de pacientes diabéticos mostram que quando o paciente ele tem uma atividade física regular, com o aumento daquilo que a gente chama de massa magra, quer dizer, de massa muscular, diminui a quantidade de remédios que ele tem que tomar para controlar. Inclusive a hipertensão. Inclusive a hipertensão, você lembrou muito bem. É isso mesmo. E você sabe que os próprios sintomas urinários são mais intensos naquele paciente que é diabético. Por exemplo, aquele paciente que tem uma próstata aumentada e que urina mal por causa da próstata aumentada, os sintomas eles são muito aumentados quando ele tem a diabetes, porque já se descobriu que a diabetes também provoca alteração na inervação e na vascularização da parede da bexiga. Então o paciente começa a ter uma bexiga que é a mesma coisa, a bexiga não sente, não envia a informação para o cérebro de que ela está cheia, então ele vai postergando
o momento dele urinar, e aí começa todo um cortejo de alterações do aparelho urinário, que podem levar a bexigas que têm volumes de mais de 1 litro, mais de 1,5 litro. Sabe que eu me lembro, na época que eu era residente, que internou um paciente, apareceu um paciente lá no Pedro Ernesto com um diagnóstico de uma massa, de um tumor dentro da barriga. E naquela ocasião nós não tínhamos essa quantidade enorme de exames que nós conseguimos hoje facilmente fazer o diagnóstico diferencial dessas massas. E esse paciente ia ser submetido a um exame, ele precisa ser internado para isso, para que fosse feito o diagnóstico desse tumor. E na véspera do exame ele tinha que passar uma sonda na bexiga, tiveram dificuldade de passar a sonda na bexiga e procuraram um residente da urologia, quem estava de plantão era eu, e eu fui atender esse paciente, passei a sonda nele e saíram mais de 4 litros de urina. Não era tumor, era urina? Daquela bexiga. Era uma bexiga muito distendida. Nossa. Por conta de uma diabetes mal controlada. Então é importante que as pessoas tenham essa noção de que a diabetes é uma doença silenciosa e é uma doença que ela vai levando a alterações funcionais, como por exemplo o pé diabético, que você está já explicando, e que são alterações muito graves, que podem levar, inclusive, à perda do membro. Você sabe que o Rio de Janeiro, ele é o campeão de amputação no país, né? Isso é uma tristeza para nós, né? Porque o trabalho, inclusive por causa disso, há algum tempo atrás, foi realizado pelo município os polos de pé diabético. Então, se montou... Porque isso quando há quanto tempo atrás? Isso tem mais de 10 anos. Assim. Então, assim, se teve... Esses polos continuam funcionando? Não com esse objetivo. Esses polos, eles acabaram se perdendo. Acho que ainda tem um da Lagoa, do Hospital da Lagoa, mas que não funciona como pé diabético, né? Tem vários tipos de feridas, tem úlceras vasculogênicas, de todas, enfim. Então, assim... Não, ele deixou de ser um polo de pé diabético para ser um local para tratamento de todos os tipos de feridas. Mas, infelizmente, isso é muito triste, porque isso tudo são situações que podem ser preveníveis. Né? Então, assim, como você falou, né? Eu acho que ele tem que ter orientação da nutrição, ele tem que passar por um bom endocrinologista para avaliar toda a situação metabólica desse paciente, para tomar os remédios, tem que ter uma consulta de enfermagem, porque o diabético, ele tem que ser um trabalho de formiguinha, tem que falar com ele 1 vez, 2, 3, 4, quantas vezes forem necessárias, porque a mudança de comportamento é que modula a cronicidade da doença. Então, se ele não muda o comportamento, né, se ele não faz atividade física, então ele teria que fazer uma atividade física, ele tem que passar por uma nutrição, um educador físico, até muitas vezes, né, quando eu falo para o diabético que ele precisa atentar para uma atividade física, ele diz, mas meus pés não suportam atividade física. Então, que tipo de atividade ele poderia fazer para poder... ele não consegue colocar um tênis, ele faz lesão. Hoje não tem tênis preparado para o diabético. Então, também a dificuldade que eles têm de buscar calçado. É muito difícil um calçado para um diabético. Tem que ser calçado especial também, tem que ser um calçado. Eles são muito caros. Eu lembro que há muito tempo atrás, há mais de 10 anos atrás, um paciente que tinha feito uma amputação, pai de uma médica muito querida, ela pediu para fazer um calçado para o pai dela, e na época, 10 anos atrás, o par saiu R$800. Isso é, às vezes, muito inviável. Muito né? Então, nessas instituições que fazem pelo SUS, demoram de 6 a 8 meses. Aí, quando chega lá, já a forma... Para o sapato ficar pronto. Para o sapato ficar pronto. E quando fica, às vezes, ele não se acomoda, porque o pé já mudou. Né? Então, o mais importante... Muda, né, a forma do pé. Então, a coisa mais importante do diabético, primeiro é a prevenção. E a prevenção com equipe multidisciplinar. Então, isso tinha nos polos, isso acabou se perdendo. Mas o que pode ser feito? O que a gente pode ser feito? Primeiro, né? Então, acho que tem que avaliar os pés. Tem que observar a sensibilidade. Existem vários enfermeiros, estomoterapeutas, que hoje, no Rio de Janeiro, fazem esse trabalho de prevenção, utilizando diapasão, utilizando
um filamento de 10 gramas, que você faz um filamento para você avaliar a sensibilidade, para dar condição para o paciente diabético entender que ali ele não está com sensibilidade ou está com pouca sensibilidade. Como se fosse uma agulhinha, né? Exatamente. É um filamentozinho que você vai é como se fosse um alfinetezinho que você vai colocando. Às vezes você usa também um tubo de ensaio com água morna para ver se ele também tem sensibilidade ao calor. Então, tudo isso é feito para você avaliar a sensibilidade do pé diabético e dar um choque de atenção a ele. Ó. O pé do diabético, ele vale ouro, porque se não bem cuidado, se não bem avaliado, ele acaba tendo algumas alterações, né? E que essas alterações acabam tendo consequências muito graves, né? Que pode chegar à amputação. Só para lembrar, o diapasão ele é muito usado em música para afinação de instrumentos, né? Mas também é usado em medicina para fazer teste de sensibilidade, porque quando você bate no diapasão, ele vibra numa frequência. Então, você encostando o cabo do diapasão na pele do paciente, ele consegue ou não perceber a vibração, dependendo da preservação ou do dano que o sistema nervoso dele já está sofrendo. E é interessante porque a lesão da neuropatia diabética, ela é uma lesão desse sistema nervoso periférico. Sim. Principalmente o sistema nervoso periférico. E outras o alterações. motor também, até porque ele vai perdendo a conformidade. Sim, o motor e tem também mas a parte sensitiva é bastante precoce. A parte sensitiva e a motora também. Ele perde, tanto é que ele faz o pé de Charcot, né? O que é um pé de Charcot? É como se fosse um pé chato. Aquela parte de cima do pé, ela cai, ela tem um tombamento. Então, ele acaba mudando essa conformidade e acaba fazendo ali o calo, né? Então, uma coisa extremamente importante também pro diabético é não catucar o pé, não procurar manicure que catuque o pé sem ter uma noção, procurar um podiatra, um podólogo experiente, né? Enfermeiros estomoterapeutas hoje, na sua formação, já têm a disciplina de podiatria, onde eles aprendem a lidar melhor com a questão da retirada da unha, que ele chama de unha encravada. Até cortar a unha no pé diabético. Até cortar a unha. Então, assim, utilizar uma meia que não aperte, que seja uma meia de algodão, não pode ficar utilizando creme entre os dedos, porque pode levar a uma infecção fúngica. Ele tem que hidratar. A neuropatia também leva o pé a ficar ressecado. Você tem que hidratar o pé diabético, mas não pode hidratar entre os dedos. Então, você tem que dar uma hidratação, mas tem que secar, né, bastante entre os dedos para não favorecer a infecção fúngica, que também é uma tendência para o pé diabético. E até secar o pé depois do banho para o paciente diabético é um ritual muito mais cuidadoso. Sim. Porque se houver restos de água ali entre os dedos que possa provocar algum tipo de ferida ou de contaminação por fungo, isso pode ser uma coisa grave. Né? Isso, então, porque a infecção fúngica hoje também é uma infecção difícil de tratar, né? Então, o fungo ele não é tão fácil assim como as pessoas pensam. Nós vamos continuar nossa conversa já, logo após o nosso intervalo comercial. Vocês estão ouvindo o programa Vox Populi Saúde, aqui pela Rádio Catedral. O nosso telefone 3231-3560. Você está ouvindo Vox Populi Saúde. São 18 horas e 29 minutos dessa quinta-feira, dia 15 de fevereiro de 2018. O programa Vox Populi Saúde, com a participação da nossa convidada de hoje, que é a enfermeira Vânia Coutinho, e também a participação dos nossos ouvintes que nos ligam para o 3231-3560, como fez o Mário Félix da Fonseca, do bairro de Bangu, que ele está dando parabéns pelo programa e pelo tema escolhido, e manda um grande abraço para todos da mesa, e que Deus abençoe nossa cidade tão sofrida. Mário, o Rio de Janeiro não merecia isso, né? O Rio de Janeiro realmente não merecia isso, Mário, mas obrigado pela tua audiência e pela tua ligação também. Vânia, vamos só completar aqui as informações. Sim, finalizando essa questão do pé diabético. Né? Finalizando a questão do pé diabético, então é extremamente importante que esse pé seja avaliado pelo menos
uma vez ao mês, né, que vá a uma consulta de um enfermeiro para fazer a questão da prevenção, que vá a um podólogo ou um podiatra ou um enfermeiro que tenha essa especialidade, que consiga fazer um trabalho com qualidade, para que ele possa tomar todo o cuidado possível para avaliar, se não prevenir, e se aparecer a lesão, o mais rápido possível. Porque como é embaixo do calo que aparecem as lesões, então tem que se remover o calo para poder avaliar o que tem por baixo dele. O calo do paciente... E não é para curioso isso, tá? Porque eu já vi paciente tirando com gilete. Não, é quase uma pequena cirurgia isso aí. Tem que ser muito, tirando com gilete, então, manicure que não tem habilidade, né, mexendo com a unha encravada, infectada, sem a devida esterilização do material, enfim. Já vi amputações provenientes de cuidados equivocados com manicures. Né? Não estou dizendo que a manicure não saiba lidar com isso, só que em caso de pé diabético, a coisa muda. Porque é um pé mais complicado, é um pé que tem que tomar muito cuidado. Então, como eu falei, o pé diabético ele vale ouro. Então, ele tem que ser cuidado da melhor forma possível e, de preferência, por um profissional que conheça todas essas situações que possam levar a lesões do pé diabético. Agora, além da questão das feridas do pé diabético, nós temos as lesões por úlcera de pressão, não é? Isso. Você pode descrever para a gente o que é uma úlcera de pressão? Hoje a gente classifica como lesão por pressão, né? A gente nem usa mais a palavra úlcera. Por quê? Porque a lesão por pressão estágio 1, ela já é vermelha, ela é aquela pele avermelhada, porque fica, né? Então ali a gente já considera. Deixa eu explicar então como é que acomete a questão da lesão por pressão. Então, a lesão por pressão é uma lesão onde você tem a maior causa a pressão, né? Então, a pressão em cima de uma protuberância óssea. Então, pode ser em cima de um... É uma pessoa que ela deposita o peso do corpo em cima de uma área de pele e aquela... Aonde tem um osso. Onde tem o osso, quer dizer, fica o osso comprimindo a pele... Embaixo do que a gente chama de superfície de suporte, que é um colchão. Então, entre um colchão e o osso tem uma pele que essa pele começa a sofrer. A sofrer por falta de oxigenação, por estar muito pressionada por muito tempo. Então, o que acontece? Sabe como é que é fácil a gente perceber isso? Olha só, se você pegar o teu dedo e apertar a ponta do dedo, ficar apertando um pouquinho, quando você tirar, você vai ver que aquela parte que ficou apertada, ela ficou branca. Exatamente. Então, perde irrigação. Perde irrigação sanguínea. Sanguínea. Porque aquilo comprime os vasos sanguíneos, não deixa o sangue chegar naquele tecido. Isso. Como o sangue que leva oxigênio e leva nutrientes, para que as células possam receber os nutrientes e o oxigênio, é claro, elas morrem. Então, o que você observa... A pele morre, o tecido morre. Aquele local onde ficou pressionado, o tecido morre, que a gente chama de tecido necrosado, né? Então, essa situação, e é muito interessante que a lesão por pressão, ela se forma como se ela fosse um iceberg, sendo que a ponta é aquilo que você vê e o comprometimento é a base da pirâmide do iceberg. Então, da pirâmide, né? Quer dizer, então, o que você vê na pele, lá pro fundo, é muito pior. Muito pior. É muito pior. Por isso que muitas vezes, quando você remove aquela área que é necrosada, aquele tecido morto, existe uma área lá dentro descolada, profunda, muito maior. Né? E as pessoas, elas até subestimam a lesão por pressão. A lesão por pressão, que vulgarmente é chamada de escária, que é uma definição incorreta, né? O correto definição científica é lesão por pressão. É porque muita gente conhece como escária, então a gente acaba falando escária para as pessoas entenderem o que é. É um termo já consagrado, quer dizer, a gente não gosta de usar muito isso em medicina, mas é um termo já consagrado. É um termo consagrado que a população acaba tendo isso como né, um termo aceito. Então essa lesão por pressão, ela pode ser tão profunda, né? E a necrose não deixa você ver o quanto que ela é profunda, que ela pode levar à infecção óssea também. Então, o grande perigo da lesão por pressão
se ter uma osteomielite. Inclusive, foi a causa-morte do Christopher Reeve, que é o super-homem que ficou tetraplégico. A causa da morte dele foi uma lesão por pressão. Ele era tetraplégico, né? Então ele adquiriu, por alguma situação de mobilidade, lógico, pela própria condição dele, uma lesão por pressão. Essa lesão por pressão levou uma infecção óssea. Essa infecção óssea levou o paciente a ter uma septicemia e ele veio a falecer da septicemia por causa de uma lesão por pressão. E a gente acha que isso não é comum, mas é muito comum. Uma lesão por pressão também não é uma lesão que, o paciente está acamado, isso é normal. Isso não é normal. Isso é considerado uma lesão corporal, tá? E desde agosto de 2008, os convênios, que não chamam convênio, né? Seguro de saúde nos Estados Unidos, não pagam mais o tratamento das lesões por pressão, porque, primeiro, é prevenível. Segundo, é responsabilidade da instituição e da equipe, né? E também não é uma responsabilidade só da equipe de enfermagem, ela também é uma responsabilidade multiprofissional. Por exemplo, doutor Alfredo, se eu tenho um paciente que eu defino, né, pela escala lá que a gente tem de definição, que chama-se escala de Braden, por exemplo, que esse é um paciente que tem alto risco, então o paciente de alto risco para adquirir a lesão por pressão. Então, se eu definir através das características que tem nessa escala, que ele tem uma pontuação direcionada para alto risco, o que eu devo fazer? A instituição ela deve prover materiais para que eu possa prevenir esse paciente de não ter a lesão por pressão. Então, ele tem que ter o colchão com alternância de ar, tem que ter uma equipe de enfermagem com número de pessoas suficiente para mudar de decúbito. O que é um colchão com alternância de ar? É um colchão que tem vários gominhos, né? E que você coloca um motor, ele vem acoplado a um motor, e é que ele sobe e desce os gominhos. Quer dizer, vai suflando os gomos de maneira intercalada. Exatamente. De forma que você tem partes diferentes do corpo que apoiam o peso do corpo em momentos diferentes. Quer dizer, é como se a pessoa estivesse mudando de posição, só que ela está parada, o gominho é que vai mudando de posição. Vai enchendo, vai subindo, vai esvaziando e vai enchendo, vai esvaziando e vai enchendo. É importante também entender, né? E isso aí, se a gente for falar de lesão por pressão, a gente vai ficar aqui, assim, muito tempo, porque são muitas vertentes que a gente tem que falar. Outra coisa que se vê da questão desse colchão é que tem muitos colchões. Não temos ABNT para esses colchões. Não há no Brasil uma norma técnica para esses colchões. Então, se vende muito colchão aí, Made in Taiwan, né? Então, o que antigamente se usava colchão de água. Não, é proibido. O que na realidade piorava mais ainda o estado do paciente, e porque muito menos diminuía a capacidade respiratória do paciente. Diminuía a capacidade respiratória, levava pneumonia e não tem só tem evidências ruins em relação à questão de pressão. Você exerce a mesma pressão. A mesma coisa que você não deve fazer é usar luvinha d'água, por exemplo, no calcânio. O calcânio deve ficar livre com o paciente acamado. Nunca em luvinha. Luvinha d'água, tenta colocar o seu pezinho, faça um teste. Pega uma luvinha de látex, enche d'água, vai assistir sua televisão e coloca o seu calcanhar apoiado nessa luvinha. Você não vai aguentar ficar 10 minutos, de tanto que arde. Que faz uma pressão, dá mesmo, dá no mesmo jeito. Então, esses colchões... Isso antigamente era um cuidado frequente, né? Era, mas a gente já sabe que não se usa. Então, tem que ter muito cuidado com esses colchões, porque esses colchões... Tem um colchão aí no mercado que ele parece gominhos pequenininhos de mais ou menos uns 10 centímetros de diâmetro. E eu já vi pacientes marcados completamente no dorso por causa desses colchões, porque muitas vezes eles furam... É aquele que eles chamam de casca de ovo? Não, aquele é o colchão piramidal, que é de espuma. Esse colchão, ele é um aliviador muito ruim de pressão e vai depender muito do peso do paciente e da densidade da espuma. Na verdade, o correto mesmo é ter um colchão nem só de ar estático, tem que ser, a gente chama de ar alterna, que ele vai alternando os gominhos e vai subindo e descendo os gominhos para alterar a pressão do paciente que está deitado. Lembrando que esses gominhos, se tiver que comprar, compre os que forem horizontalizados.
porque aqueles que se dividem em várias partes de mais ou menos 10 centímetros de diâmetro, aquilo é muito incômodo para o paciente, além de machucar o paciente, além de não ter evidências o suficiente e importantes para mostrar que ele alivia a pressão. Tá? Então, falta ainda normas técnicas brasileiras para esse colchão aqui no Brasil. Os melhores são os importados, né? E eles são bastante caros. Mas, se houver uma mudança de decúbito a cada hora ou a cada 2 horas, e mesmo no colchão... Quer dizer, pegar o paciente e virar de um lado, mudar para o outro. Porque se é a pressão que provoca. Lógico, a gente tem também a questão que a gente fala do cisalhamento, que é esfregar o paciente no leito, não levantar o paciente, mas puxar o paciente, que é fricção, né? Ficar lixando o paciente em cima do lençol. E deixar o paciente caído, cisalhando. O que é cisalhar? É uma dobrinha que se faz na própria pele, e que isso também acaba levando uma oclusão aí de vaso. Então, a pressão, o cisalhamento e a fricção são 3 condições principais para levar a lesão por pressão. Como a pressão é a maior causa, então mudar o paciente de decúbito e de lado é fundamental. Eu não tenho dinheiro para comprar... Em quanto tempo a pele já começa a sofrer? 2 horas. Menos 2 horas. Depende do peso, né? Se eu tenho um paciente obeso, quanto maior o peso, mais rápido vai ser mais obstrução, mais rápido vai ser a obstrução das arteríolas. Então, um paciente obeso trocaria pelo menos de hora em hora. Um paciente com um peso normal, de 70 quilos, trocaria a cada 2 horas. E um paciente em cima do colchão com alternância de ar, se troca a cada 4 horas. Lembrando que a gente tem também, a gente pode utilizar travesseiros, tem esses travesseiros com espuma, que chama de espuma da NASA, né? Então, esse travesseiro é bom, vale a pena? Excelente, ele dá um alívio, ele não é redutor de pressão, ele é aliviador, mas ele já dá o recado dele. Tá? Outra coisa importante também, se o paciente estiver acamado, é manter a cabeceirinha um pouquinho elevada. A gente chama de 30 graus, né? Porque já tem estudos mostrando que o paciente, quando tem a cabeceira um pouquinho elevada, né, a 30 graus, ele distribui melhor o peso dele. Então, alivia um pouco, principalmente nas áreas de maior pressão, que são a sacrococcígea, que é esse ossinho atrás do bumbum aqui, e a trocanteriana, que é do lado aqui do quadril. Então, essas são as áreas mais importantes, né, de lesão por pressão. Lembrando que as crianças fazem mais lesão por pressão em occipito, atrás aqui na nuca, né, porque o peso da criança é maior na cabeça, então tem que ter muito cuidado, crianças que são acamadas, de não fazer, né, de também muito cuidado nessa região. E no trocânter, que é no calcânio, né? Perdão, do trocânter, que é o calcanho. Olha que besteira que eu falei. No calcanho, que são nos pés, né? Então, tem que manter, ou coloca uma botinha com aquele colchão piramidal, caixinha de ovo, que as pessoas chamam, que dá uma certa proteção, ou, se não tiver, né, o valor para comprar aquela botinha, utilizar o pé sempre elevado em cima de um travesseiro. Nunca os pés apoiados na cama. Isso é muito ruim. Não, é interessante como é que mudou muito a estratégia de tratar esses pacientes, porque você citou o exemplo do Christopher Reeve, que todo mundo se lembra, ele fez o primeiro Super-Homem nesses filmes mais modernos, né? E ele teve um acidente de cavalo. Sim, e ficou teve uma fratura da coluna cervical e ficou tetraplégico. E gastou milhões, investiu milhões em células-tronco quando veio falecer de uma coisa tão prevenível. Tão prevenível, exatamente. Mas eu trabalhei durante muito tempo numa instituição de reabilitação e, no entanto, naquela época, as condutas que eram adotadas para prevenir a escara para os pacientes paraplégicos e tetraplégicos eram condutas que hoje são coisas condenadas. Por exemplo, a luvinha com água no calcânio. Isso se usava há 30 anos atrás, um dia não se usa mais.
Mas o problema do O paciente... colchão de água, eu peguei o tempo do colchão de água. Exatamente. Que era um terror encher aquele colchão, ele era pesado, era difícil, Exatamente. furava. E depois a gente via que aqueles pacientes que ficavam no colchão de água, a gente às vezes pedia para a família até conseguir um colchão de água, que ia melhorar, e aí os pacientes faziam restrição respiratória por causa da água do colchão, que não deixava o tórax expandir direito, os pacientes acabavam fazendo infecções respiratórias graves. Então, a gente o negócio que a medicina ela vai evoluindo à medida que a gente vai aprendendo, às vezes com os erros do que com os acertos. Posso falar de outra coisinha, duas coisinhas importantes na questão da lesão por pressão? Vai falar já, logo após o nosso intervalo comercial. Vocês estão vendo o programa Vox Populi Saúde aqui na Rádio Catedral. O nosso telefone 3231-3560. Você está ouvindo Vox Populi Saúde. São 18h49 desta quinta-feira, dia 15 de fevereiro de 2018, programa Vox Populi Saúde aqui na Rádio Catedral. Hoje, entrevistando a enfermeira Vânia Coutinho e também com a participação dos nossos ouvintes. Tem um ouvinte aqui que não quis identificar, mas ele relata que tem uma erisipela na perna e esse ouvinte está sendo medicado com antibiótico, mas tem dificuldade de engolir o comprimido grande. Pergunta o que deve fazer. Depende muito do tipo de medicação que é, porque algumas medicações que são em comprimido mesmo... Pode mudar para injetável. Primeiro pode mudar para injetável. Isso é uma opção. Se bem que é complicado você conseguir tomar injeção hoje em dia em casa, né? Porque primeiro que antibiótico injetável é difícil encontrar na farmácia para vender. Mas é uma opção para passar para injetável. Mas se for comprimido mesmo, como por exemplo, comprimido de aspirina, que é só uma coisa compactada, aquilo você consegue triturar para poder misturar com algum líquido e ingerir. Agora, se for cápsula, é porque a cápsula, ela é cápsula porque ela só pode ser deglutida daquela forma. Exatamente. Por causa da digestão. Então, aí você não tem como simplesmente abrir a cápsula para tirar o pó e botar numa água e beber. Primeiro conversa com o seu médico, não sei qual é o antibiótico que você está tomando, que ele vai te orientar em relação a como fazer para deglutir um comprimido. E olha, sabe que é muito comum ter paciente, não idoso, paciente jovem, que tem dificuldade de engolir comprimido. Isso não é uma coisa pouco frequente, não. Não, é bastante frequente. Mas está falando da úlcera de pressão. Isso. E eu estava conversando aqui com o Dr. Canaline durante o intervalo, né, duas coisas importantíssimas que a gente também não pode deixar de falar. A gente já citou aqui da questão da multidisciplinaridade. Ela é extremamente importante. Ou seja, né? Eu acho que todo mundo, vários especialistas vendo, e todos os especialistas são tão responsáveis quanto. Por quê? Então, só lembrando, né? Então, eu tenho um paciente que eu fiz o diagnóstico de enfermagem, avaliei que esse paciente é um paciente que é complexo e que tem um alto índice de realizar a lesão por pressão. Essa instituição, ela tem que me dar o aporte para isso. Então, ela tem que ter um colchão com alternância de ar, ela tem que ter uma enfermagem em um número suficiente para que esse paciente possa ser mudado de decúbito de hora em hora, ou a cada 2 horas, ou até a 4 horas. Eu tenho que ter um aporte nutricional para esse paciente. Já se sabe que uma hipoalbuminemia, uma diminuição de albumina, de proteína no organismo, ela tem uma chance muito maior, até em 40% a 60% de fazer a lesão por pressão, né? A questão da umidade também. A umidade, paciente que fica extremamente úmido com a fralda, e a fralda com aquele gel, né? Às vezes floquinhos de gel, fraldas de baixo padrão, né? Podem levar esse paciente a ter uma dermatite associada ao processo de incontinência. E essa umidade é um dos pontos altos também que ajudam ao paciente fazer a lesão por pressão. Então, olha só, olha quanta coisa eu falei que não foi somente um cuidado de enfermagem. Muitas vezes, eu não posso usar mais do que 2 fraldas no paciente por dia, senão o convênio glosa. Aí você deixa o paciente extremamente úmido, né? O paciente muitas vezes evacuado e com urina, e aí acaba esse paciente favorecendo uma lesão fúngica, favorecendo uma dermatite, favorecendo uma lesão por pressão, e aí você gasta muito mais no tratamento.
E aí, depois que esse paciente está cheio de lesão, esse paciente tem alta da doença e vai com as feridas para casa e toma que o filho é teu e o problema é teu. Não é bem assim. Porque a instituição ela tem total responsabilidade pelo aquilo que faz. Então, se o paciente tem a lesão por pressão, é responsabilidade da instituição e ela deve manter tudo isso com enfermagem e com medicamento e com produtos necessários para o tratamento dessas lesões. Como eu falei, ela é uma lesão corporal, né, passível de júdice, inclusive. Tá? Então, são lesões importantes, são lesões que não devem ser subestimadas e são lesões que cada dia que passa leva mais a óbito. Tá? Então, isso é uma coisa que eu queria deixar bem pontuado aqui. Vânia, você falou uma coisa agora importante, que cada vez mais nós estamos estudando em medicina, que é a questão do custo hospitalar e a questão de novas tecnologias que a princípio são caras, mas que lá longe elas se tornam mais baratas, né? Tem estudos, existem algumas técnicas de avaliação econômica desses tratamentos. Então, a gente vê isso, por exemplo, a qualidade da fralda. Você economizar numa fralda que não é tão adequada para esse paciente, você pode levá-lo a ter sequelas, a ter lesões que poderiam ser evitadas. E essas lesões, além de maltratarem mais esse paciente, vão gerar um custo adicional para o seguro de saúde, com tratamentos adicionais e com o retardo da alta desse paciente, que isso tudo vai custar muito mais dinheiro do que uma fralda adequada. Com certeza. Né? Fora todo o aspecto jurídico que está envolvido, né? Que cada dia que passa as pessoas estão mais conscientes de seus direitos. Então, todas essas novas tecnologias, elas, para serem adotadas pelo seguro de saúde, elas têm que entrar no rol de procedimentos. E hoje, a ANS, que é a agência do governo que estuda a implantação ou não, a incorporação ou não desses novos procedimentos, a obrigatoriedade do fornecimento desses materiais, etc., eles estudam muito essa questão do custo-benefício. E novas tecnologias, elas vieram para, na realidade, diminuir o custo médico e o custo para o paciente no sentido de evitar que lesões provocadas durante o tratamento possam onerar mais ainda o preço. E foi feito um estudo né? desse em São Paulo, no Hospital Samaritano, pela enfermeira Rosângela Oliveira, com uma frau, estomaterapeuta. Ela fez um estudo mostrando o seguinte, porque a direção não queria comprar uma fralda que custava, acho que R$ 4,80, não sei, para trocar para uma fralda que custava 60 centavos. E ela provou, por A mais B, que usando a fralda de 60 centavos, o hospital gastava 3 vezes mais que se usava a fralda de 4,80, com todos os benefícios, falando só na questão financeira, mas com todos os benefícios que o paciente tinha, que era a prevenção, a dermatite associada à incontinência, enfim. Já tem esses estudos, os enfermeiros fazem muita questão do estudo custo-benefício, e já tem muita coisa sendo provada em relação a isso. Agora, depois que as caras se formam, a gente tem pouco tempo, como é que a gente vai tratar isso aí? Olha, a primeira coisa que a gente tem que fazer, né? Geralmente elas têm uma necrose. Então, uma ferida não cicatriza se tiver a necrose, que é o tecido morto. Então, a primeira providência é fazer um desbridamento. Tirar aquele tecido morto. Tirar o tecido morto. Você pode fazer por enzima, através da papaína, você pode fazer por umidade, através do hidrogel, pode fazer por instrumental cortante, com o paciente, com bisturi mesmo, com bisturi, exatamente, que é muito mais secar, você acaba tirando muito mais tecido vivo ali também, né? Acaba sendo, se o paciente tiver algum comprometimento, né, na coagulação, não pode ser por instrumental cortante. Sim. Então existe todo depois que você tira a necrose, você tem várias formas de você tratar, né? Tem vários tipos de curativos que você pode estar utilizando. E na ferida comum, uma coisa que você sempre salienta, que enfatiza, que eu acho que é uma coisa importante, às vezes as pessoas ficam querendo passar pomada com antibiótico ou limpar com álcool. Não é indicado. E não é indicado. Que às vezes uma ferida crônica, você fazendo uma higiene adequada, com soro fisiológico, a temperatura corporal, a temperatura de banho de neném, Isso aí.
que isso aí é muito melhor. Tá vendo? A gente aprende. Ainda tô friando. Então, a gente via isso aí, aqueles pacientes com úlceras de perna, úlceras varicosas, crônicas, que às vezes só mudando a conduta para coisas simples, soro fisiológico, temperatura de banho de neném, e sem passar aquelas substâncias todas, às vezes cáusticas. Pomada com antibiótico já foi provado que não tem nenhuma... Não funciona. Aliás, nada, quase nenhuma, né? Praticamente nenhuma pomada. Exatamente. Nem neomicina com bacetracina, que é muito conhecido no mercado, isso a gente também é contraindicado, pomadas enzimáticas, enfim. Vânia, eu queria agradecer muito a tua presença hoje aqui no programa Vox Pop, agradecer também os ouvintes pela sua audiência, e semana que vem, querendo Deus, estaremos aqui com mais um programa Vox Populi Saúde na Rádio Catedral. Fiquem agora com a Voz do Brasil. A Rádio Catedral apresentou Vox Populi Saúde.